Atualmente, no Brasil, um dos meios mais utilizados de transporte público coletivo é o ônibus. E é exatamente sobre essa categoria que iremos falar neste episódio de mobilidade urbana, sistemas de transporte coletivo por ônibus. Conforme dito no episódio anterior, o fio condutor destes episódios é o Guia de Transporte Público Coletivo elaborado pelo BNDES, cujo link está disponível para download na descrição deste vídeo. Vimos que este sistema é composto por 3 diferentes níveis de prioridade: faixa exclusiva, corredor central e BRT. E neste vídeo iremos descrever os aspectos comuns entre eles. Consolidados em diversas cidades brasileiras, tais sistemas atendem amplas faixas de demanda, apresentam menores custos de investimento quando comparado aos sistemas sobre trilhos, embora tenham uma menor vida útil, e são flexíveis a pequenas alterações de demandas. Além disso, utilizam tecnologia veicular consolidada no país, onde há parque industrial amplo e experiência acumulada para a operação e manutenção. Para entendermos bem este meio de transporte, nada como examinarmos o ator principal deste modal, os veículos. Eles podem ser caracterizados a partir de aspectos tais como a capacidade, tecnologia de tração, altura do piso e climatização. Há diversos fatores que influem na capacidade de transporte de um ônibus, que podem ser o número e a largura do vão de suas portas, o desenho interno, a existência de escada, a existência de catraca embarcada e mesmo o comprimento da sua carroceria. Vejamos a seguir as diversas classes destes veículos. Micro-ônibus tem um comprimento aproximado de 7,40 metros, com uma capacidade de passageiros total de aproximadamente 20, sendo desconsiderado áreas para passageiros em pé neste veículo. Já o mini-ônibus tem um comprimento total de 9,60 metros, com uma capacidade de aproximadamente 35 passageiros, sendo considerado neste caso uma área de 2,5 metros quadrados para um passageiro em pé. O midi-ônibus tem um comprimento total de 11,50 metros, com uma capacidade total de 50 passageiros, sendo considerado uma área para passageiros em pé de 4,9 metros quadrados. O ônibus básico, com um comprimento de aproximadamente 14 metros, tem uma capacidade total de 74 passageiros, sendo que a área considerada para os passageiros em pé é de aproximadamente 6,5 metros quadrados. O ônibus padrão tem também 14 metros de comprimento, com capacidade de 85 a 98 passageiros, e considerado uma área de 8,9 metros quadrados para passageiros em pé. Neste modelo, podemos ter uma variação em diversas cidades, com 3 portas, o que reduz um pouco a capacidade de pessoas sentadas e a área para pessoas em pé. Contudo, ganha-se no tempo de embarque e desembarque e em rotas de fuga em situações de emergência. O ônibus articulado, que tem um comprimento que varia de 18,60 metros a 23 metros e uma capacidade que vai de 128 a 170 pessoas, com uma área considerada para passageiros em pé de 15,2 a 20 metros quadrados. Em algumas cidades, esse modelo pode apresentar uma variação de 4 portas, que reduz a capacidade de pessoas, porém ganha-se em tempo de embarque e desembarque, e também em opções de fuga em situações de emergência. Já o ônibus biarticulado tem comprimento de 30 metros e uma capacidade de 197 pessoas, com uma área considerada para pessoas em pé de 25 metros quadrados. Também podemos ter uma variação deste modelo com 4 portas em algumas cidades, o que pode-se reduzir a capacidade, mas ganha-se em tempo de embarque e desembarque, além de se ter mais opções de fuga para situações de emergência.
Na cidade de Curitiba, foi desenvolvido um biarticulado para o sistema BRT com capacidade para 270 pessoas em 2011, consolidando-se como o maior do mundo até então. O cálculo da quantidade de passageiros em pé considera uma taxa de conforto máxima de 6 passageiros em pé por metro quadrado. Há exceções do mini-ônibus, em que foi considerado 4 passageiros em pé por metro quadrado. A maioria dos ônibus que operam nas cidades brasileiras é movida a diesel. Isso vem se alterando lentamente nos últimos anos em razão das políticas de redução de emissões de poluentes, o que abre um espaço a outras tecnologias oferecidas no mercado, embora com disseminação ainda restrita. Algumas destas tecnologias encontram-se em fase de testes de escala, como veículos elétricos, híbridos e movidos a hidrogênio, etanol ou diesel de cana. Os ônibus elétricos podem ser trólebus, cujos motores são usualmente alimentados por rede aérea, chamada de catenárias, ou podem ser movidas a baterias ou capacitores. Estes últimos já visíveis em muitas cidades, como Curitiba. Os ônibus híbridos combinam um motor de combustão interna com um motor elétrico, podendo incluir um sistema de frenagem regenerativa para reutilizar a energia gerada durante a desaceleração. Ônibus movidos a hidrogênio usam o hidrogênio armazenado em tanques para alimentar um motor de combustão interno, ou podem adotar a tecnologia de conversão em célula de combustível, gerando energia elétrica sem emissão de poluentes locais. O Brasil participou do programa internacional BEST, Bioethanol for Sustainable Transport, focado no desenvolvimento e promoção do uso do etanol como combustível para ônibus, dado a sua experiência na tecnologia. A composição do diesel brasileiro também está mudando para incluir uma maior proporção do biodiesel, enquanto soluções de baixa emissão de poluentes locais e gases de efeito estufa estão ganhando importância na agenda nacional. Com o avanço destas tecnologias no país e em conformidade com as metas nacionais de redução de emissão de gases de efeito estufa, é crucial que os projetos de transporte público coletivo prestem atenção neste tema. Outra característica importante nos sistemas por ônibus é a altura do piso desse veículo. Ela interfere diretamente no conforto e no tempo de embarque e desembarque dos passageiros, o que impacta, por consequência, nas velocidades comerciais das viagens. Os diversos estudos e a observação das práticas demonstraram que o melhor desempenho operacional neste quesito ocorre quando o embarque e desembarque acontecem em nível, que é quando o ponto de embarque e o piso do ônibus estão nas mesmas alturas. Quando não se consegue essa condição ideal, o objetivo é reduzir ao máximo esse desnível entre plataforma e embarque do veículo. Uma das alternativas é a utilização de veículos de piso baixo, que, em contrapartida, requer uma infraestrutura viável de qualidade. Atualmente no país, a maioria dos veículos circulando tem altura de piso elevado, ou seja, de 95 centímetros em relação ao pavimento da via, o que exige o acesso por escadas e plataformas elevatórias para os cadeirantes. Mesmo nos sistemas BRT, onde o embarque é em nível na plataforma para ônibus, o piso dos veículos continua alto, tendo que esse desnível ser vencido nos pontos de embarque por meio de escadas, rampas e plataformas elevatórias. Contudo, disponibilizando-se de infraestrutura viária de qualidade e implementação de ônibus de piso baixo gera mais conforto para ambas as condições, embarque em nível ou desnivelado, pois o desnível do piso do veículo para o pavimento da via chega em apenas 28 centímetros, e nestas condições podemos dispor de veículos nas seguintes configurações: o piso baixo total, ou o lower floor, onde o salão do veículo tem o piso inteiramente rebaixado, o piso baixo central,
onde em geral usa-se em veículos com 3 portas, utilizando-se da central para o uso preferencial de cadeirantes, permitindo um maior conforto na acessibilidade. O piso baixo dianteiro, ou o lower entry, que combina o rebaixamento da parte dianteira do ônibus e a central, para maior acessibilidade de entrada, com um sistema denominado de ajoelhamento, onde, por meio de suspensão a ar, o veículo se rebaixa nas paradas para reduzir ainda mais o desnível no acesso. Este veículo possui degraus internos para acessar a parte traseira, que é mais elevada em virtude da motorização, e o rebaixamento na parte traseira do veículo. Após conhecer os tipos de veículos mais utilizados nacionalmente, é importante entender o funcionamento da operação no dia a dia. E então, nos deparamos com 2 pontos que são fundamentais para esse propósito: a frequência e a velocidade comercial. Estes pontos são determinantes para a escolha do nível de prioridade e das condições de compartilhamento de vias entre ônibus e o tráfego normal. Quando o número de ônibus em operação atinge cerca de 100 ônibus por hora em um único sentido, os problemas de tráfego e atraso causados pelas filas nos pontos de parada resultam em uma redução significativa na velocidade média do sistema. Nestes casos, é aconselhável implementar medidas de priorização para os ônibus, como faixas exclusivas, corredores centrais e BRT, que serão discutidas em detalhes posteriormente. A velocidade média dos ônibus não se limita apenas ao tempo gasto em movimento, mas também inclui os períodos de parada nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, bem como nas estações. Em cidades de médio e grande porte, independentemente da escolha do sistema de ônibus, é considerado aceitável manter uma velocidade média de operação que varie de 18 a 22 km por hora. Em sistemas com alta priorização, como linhas expressas, é possível atingir velocidades médias superiores a 30 km por hora. Medidas de priorização para ônibus envolvem a segregação das vias em relação ao tráfego comum, impactando aspectos como a capacidade e velocidade. Isso implica a alocação de faixas exclusivas, promovendo justiça na ocupação viária, pois o transporte coletivo atende a mais passageiros por unidade diária. Eixos movimentados requerem soluções priorizando o ônibus, como mudança em paradas ou sistemas como corredores centrais e BRT. A decisão de adotar essas medidas deve ser baseada em avaliações técnicas e estratégicas, considerando custos, benefícios e a priorização do transporte coletivo nas políticas públicas. Tais medidas incluem segregação das vias e afetam a capacidade e a velocidade. Isso envolve faixas exclusivas, equilibrando o uso viário a favor do transporte coletivo. Quando falamos em sistemas de transporte público coletivo por ônibus, um aspecto primordial para a análise e entendimento é a infraestrutura que o sistema demanda. Já vimos em vídeos anteriores, aqui nesta playlist, como se organiza o sistema viário brasileiro de uma maneira geral. Mas quando o assunto é transporte coletivo, outros elementos estruturais são importantes. Iniciando pelo sistema viário, é necessário ter em mente que organizações pontuais são necessárias para priorizar o transporte coletivo, e cada estratégia irá depender de fatores como a intensidade de tráfego nas vias, quantidade de passageiros transportados, dentre tantos. Mas, a seguir, veremos algumas estratégias aplicadas a casos distintos, iniciando pelas faixas de ultrapassagem. A adoção de faixa de ultrapassagem aumenta a capacidade do corredor de ônibus. Duas situações, de forma isolada ou conjunta, determinam a necessidade de uma faixa de ultrapassagem. Corredores de ônibus com elevada frequência, acima de 100 ônibus por hora e por sentido, e elevado número de passageiros que realizam embarques ou desembarques nas paradas. Isso vai gerar um alto índice de saturação
e vai requerer 2 ou mais módulos para que se elimine as filas dos ônibus. Corredores de ônibus com modelos operacionais que utilizam linhas expressas ou semi-expressas e requerem uma faixa de ultrapassagem por não pararem para embarque e desembarque em todos os pontos do corredor. Identificando-se então a necessidade de implantação, pode-se ocorrer as seguintes situações: corredor central com paradas nos pontos e estações à esquerda do veículo, e o corredor central com paradas nos pontos e estações à direita do veículo. Contudo, implantar uma faixa de ultrapassagem exige uma largura de seção de via maior, que nem sempre está disponível. Nestes casos, pode haver a necessidade de redução de faixas de tráfego veicular ou o aumento da caixa viária, eventualmente exigindo desapropriações localizadas. As estações de parada em corredores de transporte público com prioridade para ônibus podem ser configuradas como módulos simples, adequados para a parada de um veículo, ou módulos duplos, capazes de acomodar a parada simultânea de 2 veículos. A escolha da configuração depende da frequência de ônibus e dos tipos de serviços oferecidos. Um módulo único é suficiente para uma frequência de até 60 ônibus por hora, com um padrão de serviço satisfatório, ou até 100 ônibus por hora, com um padrão de serviço máximo. Quando as frequências são ainda maiores, é aconselhável o uso de 2 ou mais módulos de parada. No entanto, é importante garantir que a extensão total da plataforma não represente uma barreira à circulação de pedestres e ciclistas, especialmente quando são necessários vários módulos. Quando se enxerga a necessidade de mais de 3 módulos para paradas de ônibus, é necessário elaborar estudos para verificar a necessidade de implantação de um terminal de ônibus, onde se é possível observar a convergência de passageiros e de novas linhas alimentadoras, pois se observa que a região está sofrendo uma demanda anormal para uma parada dentro de um corredor prioritário. Para estabelecer a quantidade necessária de módulos em uma parada, ou mesmo de uma faixa de ultrapassagem, é necessário se obter o índice de saturamento. Ele indica a porcentagem do tempo que o ponto de parada está ocupada por um ônibus, que seria o tempo de ocupação. Para calculá-lo, utilizaremos a seguinte fórmula: I é igual a T dividido por 3.600, onde o I significa o índice de saturação, o T é igual ao tempo de ocupação e 3.600 é a quantidade de segundos em uma hora. Para encontrarmos o tempo de ocupação, aplicamos a seguinte fórmula: T é igual a TV mais TP, onde o TV é igual ao tempo de operação do veículo e o TP é igual ao tempo dos passageiros. O tempo de operação de veículo, por sua vez, é encontrado pela seguinte fórmula: TV é igual a V vezes TMV, onde o V é igual à quantidade de ônibus que param no ponto durante uma hora e o TMV é igual ao tempo médio em segundos que cada veículo consome para manobrar, parar, abrir e fechar as portas. Estes tempos de manobra, parada, abertura e fechamento de portas variam em função do tráfego, das condições de acostamento na plataforma, da perícia do motorista e das características dos veículos. Consideram-se 13 segundos por veículo como um tempo médio de referência para estas manobras em condições satisfatórias. O tempo do passageiro, por sua vez, é calculado da seguinte fórmula: TP é igual a P vezes TMP, onde o P é igual à quantidade de passageiros que embarcam e desembarcam no ponto durante uma hora e o TMP é igual ao tempo médio da movimentação de cada passageiro em segundos. Os tempos de embarque são distintos em função do tipo de parada e do tipo de veículo. Nas paradas convencionais, o embarque é realizado por uma única porta.
Nas estações fechadas, do tipo BRT, a movimentação ocorre por todas as portas do veículo e em nível, 100 degraus. O tempo médio de um embarque convencional é de 3 segundos por passageiro, enquanto no BRT é de 0,75 segundos por passageiro. Para obter um bom nível de serviço, isto é, para garantir uma margem operacional segura, o índice de saturação deve ser menor que 0,4, ou seja, o ponto de parada deve estar ocupado por um ônibus em operação de embarque e desembarque em no máximo 40% do tempo. Índices acima de 0,4 indicam a ocorrência de filas e a necessidade de adicionar mais um módulo de parada, dependendo do nível de serviço desejado para a parada e do tipo de solução adotada. Em situações específicas, pode haver uma operação localizada com índices de saturação de valor maior que 0,4, não podendo exceder a 0,6. Porém, isto é admissível em breves momentos e em poucos locais, não devendo ser considerado como regra para o dimensionamento do sistema. Vamos fazer um exemplo hipotético para o cálculo do índice de saturação. Neste exemplo, temos que em um determinado ponto de BRT, com um módulo, param durante 1 hora 105 ônibus. E sabe-se também que a média de passageiros que embarcam e desembarcam nesse ponto durante 1 hora é de 850 passageiros. Logo, neste caso, o V vai ser igual a 105 e o P vai ser igual a 850. Então, o TV vai ser igual a 105 vezes 13, o que dá 1.365. Já o TP vai ser igual a 850 vezes 0,75, que é a média que consideramos para o BRT. Isso vai resultar em 637,5. Assim, temos que o T vai ser igual a 1.365 mais 637,5, que vai dar igual a 2002,5. Por fim, calculamos o índice de saturação, que vai ser igual a 2002,5 dividido por 3.600. Esse índice vai ser igual a aproximadamente 0,56. Neste exemplo, este ponto está apresentando uma saturação, pois está com um índice superior a 0,4. Neste caso, deveria-se considerar outro módulo para esta parada. A faixa exclusiva para ônibus é uma medida que aumenta o nível de prioridade aos ônibus a partir da restrição legal ao tráfego geral ao longo de toda a faixa. É permitido o uso pelo tráfego geral apenas para conversões à direita e acesso aos imóveis. Essa medida visa a ordenar o tráfego dos ônibus no âmbito local, sem necessitar de modificação na rede de transporte público coletivo. Em resumo, podemos elencar alguns pontos para a solução de faixa exclusiva à direita. O ponto 1 é a cobrança da tarifa realizada dentro do veículo. O ponto 2, a localização da faixa exclusiva é ao lado direito das pistas, demandando a proibição de estacionamento. O ponto 3, é permitido o uso pelo tráfego geral apenas para conversões à direita e acesso aos imóveis. O ponto 4, a faixa é demarcada com sinalização horizontal e vertical. E o ponto 5, a fiscalização do tráfego é feita por radares eletrônicos ou a realização regular do operador de tráfego. O ponto 6, as estações podem estar no nível da calçada ou niveladas com a altura do primeiro degrau dos ônibus, desde que não prejudique a circulação de pedestres e ciclistas. E o ponto 7, quaisquer tipos de ônibus podem operar em vias com faixa exclusiva para ônibus à direita, sem qualquer especificidade. Os corredores centrais são faixas exclusivas localizadas no eixo central de vias de pista dupla, à esquerda da pista, junto ao canteiro central separador. Podemos ter um resumo do corredor central com paradas à esquerda. Item 1. Os automóveis são proibidos de usar a faixa. Item 2. Geralmente, a cobrança de tarifa é realizada dentro do veículo, seja de forma tradicional ou com a bilhetagem eletrônica. O item 3.
As calçadas do lado direito ficam livres de interferência dos pontos de parada e de seus abrigos, melhorando as condições para os pedestres. Item 4. A segregação do tráfego pode ser através de dispositivos separadores, canteiros ou barreiras, ou apenas com a sinalização horizontal, linha contínua branca e vertical. Item 5. Não interfere com a faixa de acesso aos lotes lindeiros ou para conversões à direita. Item 6. As plataformas das estações devem ser niveladas com o piso interno dos ônibus, 95 cm para os ônibus de piso alto ou 28 cm para os ônibus de piso baixo. E o item 7, o pavimento é rígido nos pontos de parada e, se possível, em todo o corredor. O Bus Rapid Transit, ou BRT, é um sistema de transporte público de alto desempenho, composto por linhas estruturais de ônibus que têm alta priorização no sistema de mobilidade, podendo transportar até 35 mil passageiros por hora e por sentido. Um resumo do sistema BRT pode ser obtido através dos seguintes pontos. Item 1. A velocidade comercial entre 20 e 30 km por hora. Item 2. A segregação física é feita através de sinalizadores na via ou por meio de dispositivos separadores, que definem uma faixa ou uma pista exclusiva. Item 3. A cobrança da tarifa é realizada nas estações. Item 4. As estações possuem faixas de ultrapassagem. Item 5. Estações de paradas são fechadas. Item 6. As plataformas das elevações devem ser niveladas com o piso interno dos ônibus. E o item 7. O pavimento é rígido em todo o corredor. Os sistemas de transporte coletivo por ônibus dominou as cidades brasileiras devido à decisão nacional de priorizar o transporte rodoviário, por fatores que se estendem muito além do tema que trata esse vídeo. Portanto, falar de transporte público coletivo para a maioria dos brasileiros quase que torna-se um sinônimo de falar de ônibus, em razão da falta de contato com os outros modais ao longo das décadas. A maioria das cidades que operam exclusivamente com este sistema apresentam sinais de saturação e uma entrega de serviço muito aquém do que os padrões aceitáveis de qualidade postulam. Inclusive a inovadora cidade de Curitiba, que apresentou o sistema BRT para o mundo. Se você gosta de conteúdo de cidades, urbanismo e arquitetura, considere se inscrever no canal. Estamos desenvolvendo uma série de vídeos sobre a mobilidade urbana e vem mais novidades por aí. Deixe seu like para fortalecer o tema na comunidade do YouTube. Obrigado por assistirem e até mais!